Queridos amigos da nossa família SERS, da nossa família Renato Saraiva, quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Cordeiro, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal aqui do SERS. Eu também sou promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo e, sob a coordenação do professor Rogério Sanches, nós estamos aqui trazendo as alterações do projeto anticrime. Pois, como vocês sabem, no final de 2019, diversos itens do Código Penal, do Código de Processo Penal e também da Legislação Penal Especial, a Lei de Execuções Penais, Lei de Drogas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Organizações Criminosas, Lei de Interceptação Telefônica, dentre outros, foram alterados pela superveniência do chamado pacote anticrime. E esse pacote anticrime, que veio na Lei 13.964 de 2019, alterou esses inúmeros dispositivos de toda a legislação penal e processual penal brasileira e incumbiu a mim a parte de medidas acautelatórias, aquelas previstas no artigo 122, 124A e 133 do Código de Processo Penal, e também as alterações no âmbito do Tribunal do Júri. Por isso, nós faremos nesse bloco, neste módulo, a exposição sobre esses temas, já trazendo as alterações do pacote anticrime dentro do Código de Processo Penal, envolvendo medidas acautelatórias e Tribunal do Júri. Ok? Bom, comecemos, portanto, com medidas acautelatórias. E antes de nós entrarmos propriamente nessas medidas acautelatórias, precisamos fazer uma breve recapitulação envolvendo Código Penal, Código de Processo Penal, coisas apreendidas, restituição de coisas apreendidas, pena de confisco como efeito, na verdade não a pena, mas o efeito obrigatório da condenação, da perda de valores em favor da União, e aí sim passaremos a falar do procedimento da perda de bens em favor da União, ok? Comecemos, portanto, com medidas acautelatórias. Medidas acautelatórias. O que são coisas apreendidas? As coisas apreendidas nada mais são do que tudo aquilo que interessar ao esclarecimento do fato criminoso. E tudo que interessar ao esclarecimento do fato criminoso poderá ser apreendido pela autoridade policial. E essas coisas apreendidas que eventualmente interessarem ao processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, não poderão ser restituídas até o trânsito em julgado daquela ação. Portanto, artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas. Ok? Portanto, a regra geral é essa, em se tratando de coisas apreendidas que interessem ao juízo, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, elas não poderão ser apreendidas. E a restituição dessas coisas apreendidas? Ela é possível? Se sim, em que circunstâncias? Bom, o artigo 120 do Código de Processo Penal delimita essa situação. Vamos a ele? A restituição da coisa apreendida, se o direito a essa restituição for induvidoso, ou seja, se prontamente for possível perceber que aquela coisa apreendida efetivamente, indiscutivelmente, deve ser restituída ao seu proprietário ou ao seu possuidor, tanto o juiz quanto a própria autoridade policial poderão decidir pela restituição.
Agora, se por outro lado houver dúvida quanto ao direito à restituição daquela coisa apreendida, aí somente o juiz poderá decidir e apenas após ouvido o MP. Nesse sentido, o artigo 120 do Código Penal, no caput, fala que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Não apenas isso. Se o direito do reclamante for duvidoso, o pedido de restituição será autuado em apartado, portanto, não será requerido e autuado nos autos principais da ação penal principal, mas em apartado. E o requerente terá 5 dias para produzir essa prova sobre o direito duvidoso à restituição da coisa apreendida. E nessa hipótese, tão somente o juiz criminal poderá decidir o incidente, o delegado não poderá, de forma nenhuma, tomar essa providência. Pois bem, quando nós tivermos uma situação de condenação, há alguns efeitos obrigatórios e outros efeitos facultativos. Dentre os efeitos obrigatórios da condenação, nós temos o efeito da perda em favor da União, que alguns chamam de confisco, que parte da doutrina chama de confisco, nas seguintes hipóteses. Artigo 91 do Código Penal, inciso 2, alíneas A e B. Sempre que nós tivermos um crime e há objetos apreendidos que sejam instrumentos do crime, cujo porte constitua um fato ilícito, ou produto ou proveito do crime, desde que esse produto ou proveito do crime não sejam restituídos à verdadeira vítima, ao verdadeiro ofendido, nós teremos nessa hipótese uma perda em favor da União de todos esses bens, de todos esses produtos. Bom, primeira hipótese. Haverá o efeito obrigatório da condenação consistente na perda em favor da União dos instrumentos do crime, cujo porte constitua fato ilícito. Muito cuidado. Não basta que algo seja empregado como instrumento do crime para que automaticamente haja perda em favor da União. Por exemplo, se nós tivermos a apreensão de um veículo e se demonstrar que esse veículo não foi utilizado, ou melhor, foi utilizado de forma inadequada, houve, por exemplo, um furto, houve, por exemplo, um roubo, o porte ou a posse, né, no caso, a detenção desse veículo, não constituirá um fato ilícito. Ou seja, o verdadeiro proprietário que foi despojado desse bem, o fato será lícito. E nessa hipótese, portanto, não haverá perda em favor da União. Diferentemente da situação em que nós tivermos, por exemplo, a apreensão de uma arma de fogo de numeração raspada que tenha sido utilizada para a prática de um roubo. Nessa hipótese, haverá a perda em favor da União dessa arma, porque a arma de numeração raspada, o porte dessa arma não é um fato lícito, é um fato ilícito. E aí, nessa hipótese, a União poderá destinar essa arma para o comando do Exército para fins de destruição. E também é possível que nós tenhamos a perda em favor da União do produto do crime e do proveito do crime. Não confunda. O produto do crime é aquele que decorre da vantagem direta obtida com o crime. Se eu furtei um relógio, o relógio furtado é o produto do crime. Agora, o proveito do crime é uma vantagem indireta obtida com esse crime. No caso, o dinheiro recebido com a venda de um relógio furtado caracteriza proveito do crime e não produto do crime. Ok? Segundo ponto, sobre a perda em favor da União, esta perda é automática. Não há necessidade que o juiz declare em sentença. Havendo trânsito em julgado, já haverá essa consequência automática. Agora, muito cuidado. Não haverá perda em favor da União, diz o Código Penal, quando nós tivermos uma situação que
assegura o direito da pessoa lesada ou quando nós tivermos um terceiro de boa-fé. Então, não haverá perda em favor da União. Caso o instrumento do crime pertença a um terceiro de boa-fé, por exemplo, o revólver praticado para realizar o roubo, quando ele tiver sido furtado de um policial, nesse caso, não vai haver a perda em favor da União, né? Nós teremos uma situação de uma pessoa que foi lesada por esse furto, então a arma será restituída a ele, desde que esse policial tenha a posse ou porte, conforme o caso. E também não será o caso de perda em favor da União quando o produto do crime for restituído à vítima. Logicamente, se nós tivermos uma vítima do furto de um relógio, vítima identificada, relógio identificado, o relógio será devolvido para a vítima. Agora, se nós não tivermos reclamo de vítima, familiares, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, etc., é perfeitamente possível que nós tenhamos a perda do produto do crime em favor da União, caso não haja reclamo da pessoa efetivamente lesada. Ok? Bom, e qual é o procedimento para a perda dos bens em favor da União? Isso está muito bem demonstrado a partir da Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime, ou Pacote Anticrime, que alterou esses termos. Olha que interessante. Primeiro, o procedimento para a perda dos bens em favor da União pressupõe trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, somente será possível a perda em favor da União após a sentença condenatória definitiva. Antes do trânsito em julgado, não será possível que haja o procedimento de perda definitiva em favor da União desses bens apreendidos. Portanto, se nós tivermos arquivamento do inquérito policial, absolvição, transação penal, suspensão condicional do processo ou eventual acordo de não persecução, atenção, não é possível a perda em favor da União. Isso porque o artigo 133 do CPP estabelece, na sua nova redação, que, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, o interessado ou MP poderão requerer, ou o juiz de ofício determinar, esta venda dos bens. Ok? Muito cuidado. Até o pacote anticrime, aprovado em dezembro de 2019, era necessário que nós tivéssemos o transcurso de 90 dias após o trânsito em julgado para que começasse esse procedimento de perda em favor da União. Hoje, muita atenção, a partir do pacote anticrime, não é mais necessário aguardar 90 dias do trânsito em julgado, como previa o CPP antes da lei anticrime. E qual é a iniciativa? Ou seja, quem é que pode requerer esta perda dos bens em favor da União após o trânsito em julgado? Muita atenção, também artigo 133 do Código de Processo Penal, Ministério Público, o interessado, por exemplo, a Advocacia Geral da União, ou o próprio juiz de ofício poderão providenciar esta venda de bens. Então, ou o MP requer, ou o interessado, no mais das vezes a AGU, Advocacia Geral da União, requerem, ou o próprio juiz determina de ofício o quê? Este procedimento de avaliação dos bens e posterior venda dos bens em leilão público. Ok? Então, depois dessa iniciativa, que pode ser do MP ou do interessado, normalmente a AGU, o juiz determinando de ofício ou a requerimento, o próximo passo será a avaliação dos bens, e a venda dos bens que será realizado em leilão público. Portanto, determinada essa venda, quando houver o trânsito em julgado do perdimento de bens, teremos uma avaliação dos bens e, após a avaliação dos bens, a venda desses bens em um leilão público. Ok? Bom, logo depois, vendidos esses bens, é interessante que nós tenhamos em mente o que será feito com o dinheiro.
O que será feito com o dinheiro referente a esses bens? Simples. Os valores arrecadados serão destinados aos cofres públicos. Como regra, ao Fundo Penitenciário Nacional, porque o parágrafo 1º do artigo 133 prevê que do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. Evidentemente, se nós tivermos uma situação de prejuízo patrimonial, a venda desses bens primeiramente contemplará a vítima ou eventual terceiro de boa-fé que foram prejudicados com o delito. Não havendo, ou se houver uma venda em valor superior a essa quantia que incumbe às vítimas ou aos terceiros de boa-fé, parágrafo 2º do CPP, artigo 133, estabelece que o valor será recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em uma lei especial. O que significa isso? Uma lei especial poderá prever uma destinação diversa que não vá para o Fundo Penitenciário Nacional. Professor, o senhor tem um exemplo disso? Claro que eu tenho. O artigo 63E da Lei de Drogas, da Lei 11.343, prevê que o produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido ao FUNAD, ou seja, ao Fundo Nacional Antidrogas e não ao Fundo Penitenciário Nacional. Então é simples, como regra, o valor decorrente dessa venda, desse leilão, vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Mas se nós tivermos alguma lei especial prevendo uma destinação diversa, ele vai para essa destinação diversa, no caso da Lei de Drogas, vai para o FUNAD, Fundo Nacional Antidrogas. Ok? Bom, vamos imaginar que nós tenhamos uma obra de arte que tenha sido apreendida durante um processo. E aí, o que é possível que nós façamos em relação a essa obra de arte? Simples. Se essa obra de arte pertencer à vítima, pertencer, por exemplo, a um colecionador de quadros ou a um museu particular, esta obra deverá ser devolvida a esse particular, seja a pessoa natural, ou seja, a esse museu particular, que retomará a posse desse bem apreendido. Mas, novidade do artigo 124A, pacote anticrime do CPP, na hipótese de obras de arte ou de bens de valor artístico ou cultural, caso o crime não tenha vítima determinada, é possível que essas obras de arte sejam destinadas a museus públicos. Portanto, se nós não tivermos vítimas determinadas, é perfeitamente possível a destinação dessas obras de arte a museus públicos. Vamos imaginar, por exemplo, a situação do ex-governador Sérgio Cabral. Pelo que se foi noticiado na mídia, entre algumas estratégias utilizadas para lavagem de dinheiro, uma delas era a aquisição de obras de arte por intermédio de intermediários, não é? E essas obras de arte, no caso quadros, foram comprados de pessoas determinadas. Então, não houve uma vítima determinada num furto, por exemplo, como na outra hipótese em que eu trouxe a vocês. Houve, na verdade, uma lavagem de dinheiro consistente na aquisição de obras de arte por intermediários, por laranjas, para que se esquentasse dinheiro decorrente de propina. Nessa hipótese, não havendo vítima determinada, estabelece o artigo 124A do CPP, que a destinação será museus públicos. É possível que os museus públicos sejam destinatários dessa doação. Bom, e se nós tivermos bens sequestrados ou bens apreendidos no curso do processo? Eu não estou falando de perdimento.
Agora eu estou falando de utilização de bens sequestrados ou apreendidos durante o processo até o trânsito em julgado. Pois bem, a Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime, previu no artigo 133-A que os órgãos de segurança pública poderiam, constatado o interesse público, utilizar-se desses bens sujeitos a qualquer medida assecuratória. E o 133-A prevê que, fundamentalmente, são 5 órgãos de segurança ou 5 grupos de órgãos de segurança que poderão utilizar esses bens apreendidos. Primeiro, os órgãos de segurança pública do artigo 144 da Constituição, ou seja, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, polícias militares e corpos de bombeiros militares e também as chamadas polícias penais, que nada mais são que os agentes penitenciários, conforme a emenda constitucional aprovada em 2019. 2. Também os agentes do sistema prisional poderão lançar mão desses bens apreendidos. Também os agentes do sistema socioeducativo, né? Por exemplo, o sistema que cuida dos adolescentes apreendidos por ato infracional. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a Fundação Casa, que é o órgão incumbido da execução em meio fechado das medidas socioeducativas. Eles também podem se utilizar desses bens acautelados. Além disso, a Força Nacional de Segurança Pública e também o Instituto Geral de Perícia. Bom, eu entendi que todos esses órgãos poderão requerer ao juiz a utilização desses bens acautelados. Isso desde que se demonstre o interesse público na utilização desses bens. Mas qual órgão terá prioridade? E é simples, parágrafo 1º do artigo 133-A do Código de Processo Penal. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Portanto, o órgão que fez a investigação ou que atuou na repressão daquela infração penal terá prioridade na utilização desse bem. E se nós não tivermos o requerimento deste órgão? Simples. Qualquer outro órgão público, esteja previsto no caput ou não esteja previsto no caput, desde que demonstre interesse público, poderá requerer ao juiz que poderá autorizar o uso desse bem por um outro órgão público, ainda que não seja de segurança. Por exemplo, um órgão de saúde municipal ou um órgão da educação estadual poderá requerer a utilização desse bem, desde que não tenhamos uma situação prévia de requerimento dessas autoridades com prioridade. Pois bem, e aí, uma vez realizada esta providência, o juiz poderá, ao autorizar ao órgão público a utilização desse bem, ele poderá expedir o quê? Determinar a expedição de um certificado provisório de registro e licenciamento, se esse bem for um veículo, uma embarcação ou uma aeronave, nos termos do parágrafo 3º do 133-A do CPP. O juiz vai ordenar à autoridade de trânsito, nessas hipóteses, veículo, embarcação ou aeronave, ou ao próprio órgão de registro, a expedição de um certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, que estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização. E essas multas, esses encargos, esses tributos atrasados deverão ser cobrados não do órgão público, mas do responsável legal, ok? E aí, tudo certo? Condenação transitada em julgado, o órgão público está utilizando o bem. O que é possível fazer? Parágrafo 4º do artigo 133-A. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens,
ressalvado, evidentemente, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade do bem para o órgão público beneficiário. Portanto, ao fim desse procedimento, é perfeitamente possível que o juiz possa determinar não apenas esse certificado provisório, mas a transferência definitiva do bem, que será uma transferência a título originário, ou seja, as constrições anteriores, as multas anteriores, os débitos anteriores não serão, não perseguirão a coisa, né? Não serão ambulatórios, mas a titularidade do órgão público começará a partir deste momento em que for determinada a transferência da titularidade. Ok? Dessa forma, terminamos a parte de medidas acautelatórias e começamos a segunda parte que nos incumbiu nessa hora de pacote anticrime, que diz respeito à execução provisória da pena no júri. Execução provisória da pena no júri. Apenas tivemos uma mudança no artigo 192 do júri. Ou seja, o procedimento do júri começa no artigo 406 e vai até o artigo 497 do CPP. Mas apenas o artigo 492, apenas um artigo, e aí vamos mostrar que houve alteração em uma alínea específica e também houve uma alteração em parágrafos desse artigo 392, foi a única modificação que nós tivemos em se tratando de Tribunal do Júri. Basicamente, o Tribunal do Júri foi alterado pelo pacote anticrime na Lei 13.964 de 2019, no sentido de permitir a execução provisória da pena nas condenações cuja pena máxima cuja pena concreta aplicada pelo juiz seja igual ou superior a 15 anos de reclusão. Ok? Basicamente, fundamentalmente, a mudança do pacote anticrime em relação ao júri está na possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade já na sentença, já em plenário, sempre que a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão. Bom, mas nós precisamos fazer uma avaliação inicial e pretérita para chegarmos até lá. Bom, o artigo 492 estabelece que quando o juiz proferir sentença, inciso 1º, no caso de condenação, deverá fixar a pena base, ou seja, conforme o artigo 59 do Código Penal, considerar as agravantes e as atenuantes que tenham sido, muito cuidado, alegadas nos debates. Então, as circunstâncias do artigo 61 e 62 do Código Penal e também 65 e 66 do Código Penal, desde que elas tenham sido alegadas nos debates. Aquelas agravantes e atenuantes não alegadas nos debates não poderão ser reconhecidas pelo juiz no plenário. Muita atenção para isso. E 3, o juiz também imporá aumentos ou diminuições de pena em atenção às causas admitidas pelo júri. Então, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 121, homicídio qualificado, será objeto de análise pelo juiz, e também o parágrafo 4º, que prevê as causas de aumento e diminuição de pena, também serão quesitadas, serão objeto de, na terceira fase da dosimetria da pena, de aumento pelo juiz, desde que elas tenham sido reconhecidas pelo júri. Da mesma forma, as diminuições da pena, aquelas chamadas de homicídio privilegiado, não é? Por exemplo, parágrafo 1º do artigo 121, também deverão ser observadas nesse momento. Olha que interessante. Antes da Lei 13.964 de 2019, antes do pacote anticrime, no caso de condenação, o juiz só poderia determinar a prisão do acusado
se estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, em caso de condenação no júri, o CPP não previa a execução provisória da pena. O juiz somente poderia decretar a prisão do réu se estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, se as hipóteses do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal estiverem presentes. Mas olha que interessante. Mesmo sob a égide da anterior legislação, o Supremo Tribunal Federal, notadamente a sua primeira turma, começou a admitir em 2018 a execução provisória da pena após a condenação proferida em plenário, mesmo antes do julgamento da apelação pelo Tribunal do Júri. Olha o que entendeu a primeira turma em sede de julgamento de um HC. A execução da condenação pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri, independentemente do julgamento de apelação, em face do princípio da soberania dos vereditos, é possível. Assim, nas condenações do júri, não é necessário aguardar o julgamento do recurso em segundo grau para a execução da pena. Especialmente o ministro Luiz Roberto Barroso, foi quem capitaneou essa tese. Essa tese ela foi assegurada na primeira turma, votada na primeira turma, e ela foi vitoriosa na primeira turma por esse período 2018 até 2019. Então o fundamento era o seguinte, olha, se o sujeito foi condenado em plenário, é perfeitamente possível o quê? Determinar a sua execução provisória da pena com fundamento na soberania dos vereditos. Então, antes mesmo da interposição de apelação, né, antes mesmo da defesa, por exemplo, apelar dizendo que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, já teríamos para a primeira turma do STF essa possibilidade, ok? De execução provisória da pena. Por outro lado, a segunda turma do STF, ela entende ser inadmissível e a execução provisória da pena logo após a realização do plenário é inadmissível. E aí o entendimento é de que a presunção de inocência deve prevalecer sobre a soberania dos vereditos. E nesse sentido, o informativo 960 do Supremo Tribunal Federal, de novembro de 2019, trouxe, num julgado relatado por Gilmar Mendes, a seguinte assertiva: não é possível execução provisória da pena em face de decisão do júri, sem que haja o exaurimento em grau recursal das instâncias ordinárias, sob pena de macular o princípio da presunção de inocência. A execução provisória da pena somente é admitida se o recurso não tiver efeito suspensivo. Ok? Então aqui o entendimento era de que, na segunda turma, não era possível o julgamento e essa execução provisória da pena nesses termos. Ok? Bom, e aí vem a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, que traz uma alteração no artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal. E esse dispositivo passa a dizer o seguinte: o presidente poderá proferir sentença que mandará ao acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão, 1. Se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, e aqui está a novidade, 2. Sempre que a condenação for a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. E nessa hipótese em que a sentença condenatória do presidente do Tribunal do Júri for de 15 anos de reclusão, o juiz poderá determinar a execução provisória da pena, expedindo imediatamente mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. Então, é perfeitamente possível que nós tenhamos o quê? Que nós tenhamos a situação de execução provisória da pena e
perfeitamente possível que nós tenhamos interposição, por exemplo, de recurso de apelação e ele será conhecido independentemente da prisão, da execução provisória da pena, mas, nesta hipótese, pena igual ou superior a 15 anos, não teríamos a necessidade de aguardar o julgamento da apelação, seria perfeitamente possível o quê? A execução provisória da pena imediatamente pelo juiz na sentença. Ok? Mas, não foi apenas essa alteração do legislador em se tratando desse procedimento do júri. O legislador previu o seguinte: olha, como regra, em se tratando de condenações do júri, cuja pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 15 anos de reclusão, é possível que nós não tenhamos a execução provisória da pena nas hipóteses de condenação temerária. Em outras palavras, artigo 392, parágrafo 3º do CPP, estabelece que o juiz-presidente poderá excepcionalmente, portanto, a regra é, pela lei, a execução provisória da pena daqueles crimes cuja condenação no júri seja igual ou superior a 15 anos. Essa é a regra. Mas, excepcionalmente, o juiz poderá deixar de autorizar a execução provisória da pena se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal possa plausivelmente levar à revisão desta condenação. Bom, então, em outras palavras, se a condenação for de uma pena de 15 anos ou mais de reclusão no júri, mas essa condenação ela possa ser uma condenação temerária, ou seja, exemplificativamente, o magistrado entende que tecnicamente estão presentes os requisitos da legítima defesa, mas o conselho de sentença, que é leigo, afasta o quesito absolutório e condena o réu, e aí, considerando as qualificadoras ali reconhecidas pelo conselho de sentença, o juiz impõe a pena de 15 anos ou mais. Nessa hipótese, quando houver uma situação em que há plausibilidade de que o tribunal desconstitua aquela condenação, anule aquele júri, por exemplo, porque a decisão dos jurados no mérito é manifestamente contrária à prova dos autos, é perfeitamente possível que o juiz, excepcionalmente, não determine o recolhimento do acusado para que ele possa recorrer já preso. Não é dado nessas hipóteses que ele seja preso imediatamente. O juiz poderá deixar de executar provisoriamente a pena, ok? Mas vamos imaginar que, eventualmente, nós não tenhamos o reconhecimento pelo juiz de primeiro grau dessa hipótese. É possível que o acusado preso, já executando provisoriamente a pena, ou então já com o mandado de prisão expedido, mas ainda não capturado, que ele possa requerer ao tribunal o efeito suspensivo? E a resposta é sim. Então, como é que vai ficar esse regime da apelação? Como vai ficar o efeito suspensivo na apelação relacionada ao tribunal do júri? Simples. O efeito suspensivo na apelação das decisões do júri ficará da seguinte forma: nas condenações inferiores a 15 anos de reclusão, a apelação terá efeito suspensivo. Portanto, só será possível executar a pena após o julgamento pelo tribunal, ok? Já nas condenações cuja pena for igual ou superior a 15 anos, a apelação não terá efeito suspensivo como regra. Por quê? Porque será possível a execução provisória da pena antes da interposição do recurso de apelação. E isso é o que é previsto no parágrafo 4º do artigo 492 do CPP, segundo o qual a apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri, a
pena igual ou superior a 15 anos, não terá efeito suspensivo. Condenação de até 15 anos tem efeito suspensivo. Condenação de 15 anos para mais não tem efeito suspensivo como regra. Mas, como eu disse, é perfeitamente possível que, mesmo com a determinação pelo juiz de primeira instância, o tribunal possa conceder o efeito suspensivo a pedido do acusado. Vejam só, parágrafo 5º do artigo 492. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação quando a pena for igual ou superior a 15 anos, quando verificado cumulativamente que o recurso não é protelatório, portanto, que o acusado não está tão somente com a intenção de fazer com que o seu feito seja perpetuado, demore de forma excessiva, e também é possível que, cumulativamente, o tribunal dê efeito suspensivo a essa apelação, cuja pena foi imposta no patamar de 15 anos ou mais, quando houver o levantamento de questão substancial e que possa resultar em absolvição, já falaremos sobre isso, anulação da sentença, novo julgamento ou redução de pena para o patamar inferior a 15 anos de reclusão. Ou seja, os requisitos são muito assemelhados em relação à possibilidade do juiz, em primeira instância, para afastar o efeito suspensivo, e nessa hipótese do parágrafo 5º do artigo 492, o tribunal fará o quê? Reconhecerá o efeito suspensivo desse recurso e afastará a execução provisória da pena. Portanto, se o agente que tiver requerido esse efeito suspensivo ao tribunal, o tribunal conceder esse efeito suspensivo, imediatamente o tribunal determinará a expedição de um alvará de soltura ou de um contramandado de prisão, caso ele ainda não tenha sido capturado. Ok? Só que aí, estranhamente, vem o legislador falar de absolvição num recurso que diz respeito ao júri. E nós sabemos que o recurso que permite a alteração, não é, ou a desconstituição de uma condenação pelo júri é o recurso de apelação nas hipóteses em que nós temos uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nesta hipótese, e também na própria hipótese da revisão criminal, como regra, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, não é dado ao tribunal que profira uma decisão absolutória. Prevalece que o tribunal, seja na revisão criminal, seja na apelação, ele não poderá absolver o acusado. Ele poderá, sim, anular o júri e determinar a realização de um novo julgamento quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos na apelação ou quando a decisão for contrária à evidência do processo na revisão criminal. Ok? Por isso, há uma pequena crítica no sentido de que essa possibilidade de absolvição aventada aqui pelo legislador ofenderia a soberania dos vereditos, ok? E de que forma pode esse acusado recorrer pedindo esse efeito suspensivo ao tribunal? Simples. O parágrafo 6º do artigo 492 traz o procedimento. O pedido de concessão do efeito suspensivo poderá ser feito, 1, incidentemente na apelação, ou 2, por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópia da sentença condenatória, cópia das razões de apelação e de prova da tempestividade do recurso, além de cópias das contrarrazões e de eventuais outras peças necessárias à compreensão da controvérsia. Portanto, é perfeitamente possível que o acusado
possa fazer o seu pedido de efeito suspensivo para afastar essa execução provisória da pena nas hipóteses de condenação do júri superiores ou iguais a 15 anos de reclusão, de forma incidente no próprio recurso da apelação, ou então por uma petição em separado dirigida diretamente ao relator, evidentemente, logo que este recurso for distribuído e que o relator for determinado. Ok? Portanto, em linhas gerais, modificação do Tribunal do Júri em se tratando de lei anticrime é a possibilidade do juiz presidente, na sentença do plenário do júri, ele determinar a execução provisória da pena sempre que a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão. Ele poderá, excepcionalmente, não determinar essa execução provisória da pena quando ele entender que essa condenação é temerária, que há motivos plausíveis para que o tribunal desconstitua essa apelação, mas ainda que esse juiz não faça assim, também poderá o próprio acusado, por intermédio do seu defensor, pedir diretamente ao tribunal a concessão de efeito suspensivo, incidentalmente na apelação ou em petição em separado dirigida ao relator, para que o tribunal reconheça o quê? Esse efeito suspensivo, afaste a execução provisória da pena e determine, se ele já estiver preso, a expedição de alvará de soltura, ou se ele não estiver preso, a expedição de um contramandado de prisão. Ok? Esses são os pontos que nós tínhamos a dizer sobre medidas acautelatórias e sobre alterações no Tribunal do Júri envolvendo o pacote anticrime, envolvendo a nossa lei recentemente aprovada em dezembro de 2019, Lei 13.964, ok? É isso que tínhamos a dizer. Muito obrigado, esteja conosco. Vamos juntos.